Salve galera santista aqui no Nerd Go, mais notícias do Santos quentinhas pra vocês. Como vocês já sabem, o Santos acertou com o Billy Arce, tá para acertar com o Wendel Silva, o zagueiro, mas ainda não tem nada fechado com o Wendel. Porém, eu não vejo com bons olhos essas contratações porque o cara ele tem que começar a usar mais a base. Poxa, o Jair é uma prova viva de que o Santos tem jogadores sim na base para poder suprir o elenco. Sobre o JP Sherman, não sabemos ainda se ele vai voltar. O Gil é bem provável que já comece a treinar já na segunda-feira. O Juliano não. O Juliano a gente ainda vai ter que continuar contando aí com o Serginho. O Juliano faz muita falta aí pro elenco do Santos. Mas eu não tô aqui para falar aqui das contratações, não tô falando aqui para comentar a contratação do Willian Arce, nem das contusões de Juliano, Gil e JP Sherman. O Rodrigo tá jogando por enquanto, o Aderlan não vai voltar esse ano, esquece. E também não tô aqui para falar da possível contratação do zagueiro Wendel Silva. Eu tô aqui para comentar o jogo Santos e Paysandu, que o Santos ganhou de 3-0, porém não se iludem. Quando o jogo estava 1-0, com aquele milagre do Brasão, o Paysandu teve a chance de empatar o jogo. Imagina só a humilhação, não é que é humilhante, porque a gente já estaria faltando com respeito com o Paysandu, mas imagina um cenário em que o Santos está jogando de 1-0, tem um jogo pau a pau com o Paysandu, e que se não fosse a expulsão do jogador do Paysandu, é bem provável que o Paysandu teria empatado o jogo. E digo mais, a, aquela declaração do Hélio dos Anjos, quando ele fala lá que o Carille falou do meu time, então vou falar do time dele, prefiro mil vezes atacar o jogo inteiro, persistir, perder de mais de 1-0 do que jogar retrancado, que foi basicamente o que o Carille fez. E por mais que seja muita loucura, muito blá blá blá, muita desculpinha na minha opinião, é claro, do Hélio dos Anjos falando isso, tem um pouco de verdade no que ele falou. Porque era bem provável que se o Santos não tivesse tido aquele contra-ataque e ter feito 2-0, que o terceiro gol foi um gol de falta, um gol de bola parada, coisa de jogo, era bem provável que o Paysandu pudesse empatar o jogo com um a menos. Imagina só, tudo isso que os torcedores estão falando, os jornalistas estão dizendo, que bela vitória do Santos, Santos líder, Santos 10 jogos sem perder. O Santos 10 jogos sem perder, e eu estou elogiando muito o Carille, mas a verdade é que o Santos jogou muito mal. O placar não condiz com o que realmente foi o jogo. O Hélio dos Anjos, ele está se aproveitando tal, porque o Carille realmente tem essa fama de retranqueiro. O jogo realmente não foi muito 100% favorável ao Santos. O jogo, digo até que foi muito pau a pau. Tanto é que o jogo estava apenas 1-0 quando o jogador lá do Paysandu foi expulso. E que se não fosse o VAR, é bem provável que o jogador não seria expulso, porque eu mesmo se estivesse apitando aquele jogo, aquela cotovelada lá, eu daria um amarelo, um máximo amarelo. Aí sim, quando eu visse o VAR, eu daria o vermelho. Fique bem claro o que eu estou falando, não é que o árbitro foi tendencioso tanto pro Paysandu ou pro Santos. É que assim, a gente assiste jogos há quantos anos, pessoal? Há quantos anos vocês também não assistem jogos? Esses lances, tanto se fosse profissional como várzea, jamais sem VAR o árbitro daria um cartão vermelho. Aquilo ali não teve, vendo assim, sem replay, sem nada ali no jogo, no lance, a velocidade, o impacto, a forma como como o Guilherme caiu, aquilo ali é um jogo, uma falta para no máximo amarelo. Mas quando você vê o replay com calma, e quem assistiu o jogo pelo Premiere como eu assisti, a forma como o VT tá mostrando, é óbvio que era lance para vermelho. Aquilo ali, aquela cena, aquele take daquele ângulo, fica parecendo que foi uma puta de uma cotovelada. Então o árbitro não tem culpa disso. Então se fosse o árbitro, eu teria agido da mesma forma. Primeiro dado amarelo, e aí quando o VAR me chamasse e eu visse o lance, revesse o lance, eu também trocaria o amarelo pelo vermelho. Mas é porque as imagens estavam mostrando aquilo. O estádio inteiro estava vendo aquela imagem. Como que eu não iria dar um vermelho com aquela imagem específica, com aquele ângulo específico, parecendo que ele estava dando um super de uma cotovelada no Guilherme. Então, deixando bem claro, o Santos, apesar de ter ganho de 3-0,
não fez um bom jogo. O Santos não está indo de reforços de nível de Série A. Digo até que entre Série B e Série C, porque são jogadores que, porra, desculpa o palavrão aqui, mas mais de um mês sem jogar. Tem jogadores que o Santos está buscando contra-ataque, está mais de um mês sem jogar. Eu sei, eu critiquei no início do ano a contratação do Gil, paguei a língua, mas eu também critiquei a do Casares, e eu tava certo. Critiquei a do Patrick, eu tava certo. Critiquei a do Juliano, tava errado. Então, tem acertos e tem erros, vamos ser bem sinceros. Eles não foram 100% errados, a maioria foram acertos. João Schmidt, tudo bem que a volta do Pituca não teve muito a ver com a chegada do Carille, mas a maioria dos jogadores que o Carille chamou deram certo. Mas teve muito perna de pau. Aliás, tem muito perna. O Santos pagou, acho que mais ou menos 1 milhão pelo Patrick e ele não aguenta ficar em campo. E não é porque ele tá gordo. Você vê que ele tá bem fisicamente, esteticamente falando, mas ele não consegue ficar em pé no campo. Aliás, eu não deixaria mais o Julio Furque de titular. Por mais que, todo mundo falando bigode erra gol, ele tem menos minutagens no Campeonato Brasileiro da Série B que o Furque, tem mais gols que ele. E olha, golaços inclusive, viu? Um de cabeça, um gol lindo de cabeça, um que ele dribla todo mundo. Enfim, eu deixaria o William Bigode sim como o titular do Santos. Resumindo, o Santos não jogou bem, ganhou de 3-0, ok, Guilherme joga muito, mas a gente não pode ficar dependendo tanto de Guilherme, porque quando a gente fica sem ele, como vocês viram, a gente ficou 4 jogos sem ganhar. Aliás, não é 4 jogos sem ganhar? 4 jogos e 4 derrotas seguidas. Quando o Santos perde um grande jogador ali que faz muita diferença no esquema, o Santos sofre. Aliás, o Santos não apenas sofre, o Santos perde. É assim quando perde o Guilherme, é assim quando perde o Schmidt, ainda bem que a gente ainda não perdeu o Pituca. E aí é assim quando a gente perdeu o Juliano. A gente perdeu muita força também ali na reta final do Campeonato Paulista. Óbvio que ele não foi o culpado do Santos ter perdido a final. Realmente o Palmeiras era muito superior. Mas enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. O Santos precisa de reforços de peças de nível de Série A. Se quiser fazer uma excelente campanha agora na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, senão a nossa campanha vai ser mais ou menos isso daí que vocês estão vendo. Fazer um segundo ou terceiro lugar, se por um milagre ser campeão, caso o Sport perca essas 2 partidas a menos que eles têm, e não faça tipo uma grande campanha, que eu acredito que vai ser meio pau a pau com o Santos. Então é justamente por isso que o Santos tem chance de ser campeão brasileiro, mas não porque o Carille é o fodão, etc. Acreditei nele no Campeonato Paulista, achei realmente, eu elogiei, falei que fez um bom trabalho. Aliás, a contratação dele eu critiquei muito. Paguei a língua no Campeonato Paulista, mas vocês estão vendo que com o passar do tempo, a torcida do Santos que criticou que o Santos não contratou o Carpini no lugar do Carille, eu fui um deles. Eu falei que eu queria o Carpini, ainda bem que a gente trouxe o Carille, porque a gente viu que o Carpini não fez um bom Campeonato Paulista com um elenco melhor que o do Santos, que era o time do São Paulo, e o Carille com um elenco meio que inferior ao do São Paulo, fez uma campanha muito melhor. Então eu paguei a língua e falando que a gente precisava ter contratado o Carpini em vez do Carille. Mas agora no Campeonato Brasileiro da Série B ele está mostrando a verdadeira face dele. Não muda o esquema tático dele, ele sempre vai jogar no 4-3-3. Ele falou que não vai mudar isso, respeito o trabalho dele nos times anteriores ao Santos. No próprio Santos ele também tinha feito um trabalho razoável, que ele fala que tanto que foi injustiçado, né, que tirou o Santos da Série B, no Campeonato Brasileiro da Série A, quando ele foi técnico. Mas assim, resumindo, eu acho que o Santos tem que melhorar com reforços. Tudo bem, a gente não vai demitir o Carille esse ano, é bem provável que se ele sair só ano que vem, ou nem isso. Então, vamos manter o Santos aí na torcida com boas contratações, porque do jeito que está, o Santos vai continuar sendo um time que vai ficar sempre brigando para não cair na Série A. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhe esse vídeo e, mais importante, ative o sininho, porque todas as vezes que tiver uma notícia inédita aqui do Santos, você vai ficar sabendo. Então, o mais importante aqui para mim, pelo menos no início aqui do canal, é você ativar o sininho. Até a próxima!